Bem-vindos aos Senhores da Guerra. No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem profunda e detalhada pela estrutura completa da Legião Romana. A força militar mais influente, organizada e duradoura da história do Ocidente. Ao longo de mais de 800 anos, a máquina militar de Roma evoluiu, sofreu transformações e deixou uma herança que moldou o conceito de exército profissional até hoje. Para entender o poder de Roma, precisamos começar de baixo, da base, dos homens que levantavam, literalmente, o peso do império nas costas. Vamos começar com o soldado base, o maialis. No início da hierarquia estava o maialis, o simples soldado. Durante a República, eles eram cidadãos romanos, que serviam armados de acordo com sua classe social, mas, com o Império tornaria-se profissionais, com salário fixo. O equipamento deles evoluiu bastante. Nos primeiros séculos, usavam uma cota de malha chamada lorica amata, um grande escudo ovalado, e o famoso gladius hispaniense, a espada curta de origem ibérica. Com o tempo, especialmente depois do século I depois de Cristo, o equipamento foi se padronizando. Surgiu a icônica lorica segmentada, armadura de placas, embora nem todos a usassem. O escudo tornou-se retangular e curvado, e a espada, o gladius pompeianus, ficou mais curta e reta. Mas a arma mais engenhosa era o pylon, uma lança de arremesso projetada para entortar ao atingir o escudo inimigo, tornando-o inútil e impossível de ser jogado de volta. Esses soldados eram treinados para lutar com uma disciplina férrea, mantendo a coesão da linha de batalha. Era a base de tudo. Um degrau acima, temos o legionários, o soldado cidadão romano, formalmente incorporado a uma legião. Enquanto maias era um termo genérico, legionários era o selo de membro da unidade de elite de Roma. Ele recebia salário, ração e treinamento diário, em combate, marcha e até construção. Suas funções iam muito além da batalha. Eles construíam fortificações, atuavam como engenheiros e patrulhavam. O serviço durava geralmente 25 anos, e ao final, o veterano recebia uma recompensa em dinheiro e terras, uma aposentadoria conquistada a ferro e fogo. Dentro da legião, nem todo soldado era igual. Havia os imunes, soldados isentos das tarefas mais pesadas, porque tinham habilidades técnicas. Eram engenheiros, carpinteiros, médicos e até operadores de artilharia. Um soldado em treinamento, para se tornar um imune, era chamado de dicens. E tínhamos também os evocati, veteranos que retornavam voluntariamente ao serviço, geralmente com privilégios e status elevados. Agora, vamos subir na hierarquia e conhecer os suboficiais, a espinha dorsal da disciplina romana. O mais básico era o decannus, líder de um contubernium, um grupo de 8 soldados que dividiam a mesma tenda e equipamento. Ele era o chefe direto, responsável pela ordem e disciplina do seu pequeno grupo. Acima dele estava o ótio, o segundo em comando de uma centúria. Escolhido pelo centurião, ele era seu substituto e usava um bastão chamado astyle para manter os soldados alinhados na formação. A segurança do acampamento era crucial. Quem cuidava disso era o tesserarius, o responsável por distribuir as senhas diárias e organizar a vigilância noturna. Já a honra da unidade era carregada pelo signefer, que levava o estandarte da centúria, o signum. Ele também cuidava dos pagamentos e do cofre da unidade. E para se destacar, usava peles de animais sobre o capacete. Mas o cargo de porto-estandar mais honrado era o do aquilifer, o homem que carregava a águia, o símbolo sagrado de toda a legião. Perder a águia era a desonra suprema, e o aquilifer quase sempre morria, defendendo-a. E como todas essas ordens eram transmitidas no caos da batalha, através dos músicos militares, o cornisen e o baxenator, que usavam trompas para guiar os movimentos das tropas. Chegamos agora aos oficiais mais marcantes e temidos, os centuri. O centúrio comandava uma centúria de cerca de 80 homens. Eram os verdadeiros chefes de campo, líderes diretos e disciplinadores implacáveis.
Eles se destacavam visualmente. Usavam um capacete com uma crista transversal. Em vez de apenas lutar com a espada, frequentemente usavam o vitis, um bastão de videira, para impor a ordem. Cada legião tinha 60 centuriões, organizados numa hierarquia própria dentro de cada corte. O centurião mais importante de toda a legião era o primus pilus, literalmente a primeira lança. Ele era o centurião mais veterano e respeitado, um oficial de carreira que chegava ao topo e participava do conselho militar, ao lado dos comandantes supremos. Acima dos centuriões, entramos no alto comando. Primeiro, os tribunos militares, 6 por legião. 5 deles eram da classe equestre, com funções administrativas, enquanto o tribunus laticlavius, era da classe senatorial, e o segundo, no comando geral da legião. Ele era a ponte entre a elite política e os oficiais de carreira. Depois, vinha o praefectus castrorum, o prefeito do acampamento. Geralmente um veterano que já tinha sido primus pilus. Ele era o mestre da logística, responsável por suprimentos, construção e toda a organização estrutural da legião. No topo da cadeia de comando da legião estava o legatus legionis, o legado. Um senador nomeado diretamente pelo imperador. Ele tinha autoridade máxima sobre a unidade. Suas decisões definiam campanhas inteiras. Mas acredite, ainda havia alguém acima dele. O governador da província, cujo título oficial podia ser legatus Augusti pro praetore, era o representante do imperador na região e podia comandar várias legiões ao mesmo tempo. Ele era o juiz supremo, chefe militar e administrador civil, com poder de vida e morte. É importante lembrar que a legião não foi sempre a mesma. Na República, era um exército de cidadãos. No início do Império, tornou-se totalmente profissional. Nos séculos III e IV, com as reformas de Diocleciano e Constantino, as legiões ficaram menores e mais móveis, a espada longa espeta substituiu o gladius e a cavalaria ganhou mais importância. A armadura segmentada, tão icônica, desapareceu gradualmente. Nos últimos séculos, o exército se fragmentou em tropas de fronteira, os limitanei, e exércitos de campo móveis, os comitatenses. Uma prova de adaptação contínua. A hierarquia da legião romana é uma das estruturas militares mais sofisticadas já criadas. Do humilde Maias ao poderoso governador, cada peça tinha uma função precisa, sustentando a eficiência que permitiu a Roma dominar seu mundo por séculos. Disciplinados, organizados e adaptáveis, eles criaram o primeiro exército profissional do mundo ocidental, e sua estrutura ecoa até hoje em exércitos modernos. Este foi os Senhores da Guerra, a história que lutou para existir. Se você gostou deste mergulho na máquina de guerra romana, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nossos próximos episódios. Obrigado por assistir e até a próxima.